E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego Veras aqui. Vamos estudar cálculo vetorial, vamos estudar funções vetoriais, vamos estudar os vetores tangente, normal e binormal a uma curva espacial. Curva plana também, mas a gente vai ver que na curva plana não vamos ter vetor binormal. Então é o seguinte, esses vetores aqui são fundamentais, são os primeiros passos para a gente definir o que é a curvatura e o que é a torção de uma curva, tá? São conceitos muito importantes, tem muita aplicação, e esses três vetores são primordiais para esses conceitos, tá? Então eu decidi separar esse vídeo só para eles, para poder fundamentar bem este conceito, tá? O primeiro deles é o vetor tangente unitário. Tá? O vetor tangente unitário, a gente simboliza pelo T maiúsculo, tá? Ele é simplesmente o vetor derivada R' de t sobre o módulo do R' de t. Por isso que ele é unitário, eu estou dividindo pelo módulo, não é verdade? Então, se nós pegarmos aqui uma curva, vou fazer um pouquinho mais aqui embaixo o desenho. Eu tenho aqui o espaço Z, Y e X, tá bom? Então, se nós tivermos aqui uma curva, num determinado ponto nós vamos ter o vetor tangente, ele é em termos do R', tá? Então, esse R', vetor derivada, vamos lembrar lá das primeiras aulas. Se você chegou agora nesse vídeo, aqui na descrição tem uma playlist com o assunto de funções vetoriais, dá uma olhadinha lá, tem uma sequência bem bacana, tá o curso que dá para você acompanhar. Então, este vetor R' está sobre a reta tangente à curva. Então, bem nesse ponto aqui, nós temos a reta tangente aqui, ó. Tá? Esta aqui é a reta tangente. Tá bom? Sobre esta reta, na direção crescente do parâmetro, na direção de formação da curva, está o vetor tangente. Vou fazer ele aqui de rosa. Está aqui o nosso vetor tangente. E ele é ortogonal ao vetor R, né? Claro, porque ele temos do R'. Então, esse T, ele é ortogonal ao vetor R. A gente já tem essa propriedade. O segundo vetor é o vetor normal unitário. Vetor normal unitário, a gente simboliza por N de t, aí ele vai ser a derivada do vetor tangente. Então, vai ser t' de t sobre o módulo de t'. Opa, então se ele é a derivada do tangente, então o vetor normal ele é ortogonal ao vetor tangente. Ele é unitário porque eu estou dividindo pelo módulo. E tem uma coisa importante, é porque ele aponta aqui para o lado côncavo da curva. Esses dois vetores são de grande importância e nós vamos ver mais na frente, em vídeos futuros, que na direção do vetor tangente e do vetor normal existe a aceleração. Então, você tem uma partícula se movendo no espaço e a sua aceleração tem componentes na direção tangente e na direção normal, tá? Mas isso é um spoiler para vídeos futuros, tá bem? Então, o vetor normal, ele é ortogonal à reta tangente, tá? Então, vamos fazer um exemplo. Vamos aplicar, vamos encontrar o vetor tangente e o vetor normal para a hélice. A hélice é o melhor dos protagonistas de funções vetoriais. Então, vamos fazer nosso exemplo 1 aqui.
obter os vetores tangente e normal para a hélice, tá? A hélice com equações paramétricas x, a cosseno de t, y, a seno de t, z é b vezes t. Vamos lá. O que que a gente precisa? A gente precisa, a função vetorial r, ela é a cosseno de t, a seno de t, b vezes t. A gente precisa do r'. R' de t vai ser derivada do cosseno é menos o seno. Derivada do seno é o cosseno. Derivada de b vezes t é a própria constante b. A gente precisa do módulo de r'. Nos vídeos anteriores de comprimento de arco, a gente já calculou isso daqui, tá? Então, vai ficar este ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. É raiz de A2 mais B2. Tá? Boto o A ao quadrado de evidência, vai ficar a relação fundamental da trigonometria aqui. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Tá bem? Então, pronto. Como é que vai ficar o nosso vetor tangente? Nosso vetor tangente, ele é R' sobre o módulo. Isso aqui pode entrar nas componentes, né? Então, vetor tangente vai ficar menos A seno de t sobre a raiz de A2 mais B2, A cosseno de t, raiz de A2 mais B2, e outra componente B sobre a raiz de A2 mais B2. Tá? E este é o vetor tangente. Vamos atrás do vetor normal. Para o vetor normal, eu tenho que derivar esse vetor aqui. Esse denominador aqui, ele é uma constante, tá ótimo. Então, a gente vai derivar só as funções trigonométricas, tá? Normalmente, esse módulo de R' não é constante. Para a hélice, por isso que ela é uma excelente protagonista. Quando aqui não é constante, aí tem que fazer uma regrazinha do quociente, tá bem? Então, para o vetor normal, T' vai ficar como? Derivada do seno, cosseno. Então, vai ficar menos A cosseno de t sobre a raiz de A2 mais B2. Derivada do cosseno, menos o seno sobre a raiz de A2 mais B2. Derivada de B sobre raiz de A2 mais B2, isso aqui é tudo constante. Derivada vai dar zero. Esse é o T'. Tira o módulo. Módulo de T' vai ficar como? Vai ficar raiz, esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Então, esse aqui ao quadrado vai ficar A2 cosseno ao quadrado de T sobre A2 mais B2. A raiz ao quadrado, tá bom? Mais A2 seno ao quadrado de t sobre A2 mais B2. Você coloca A2 sobre A2 mais B2 em evidência, vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Vai ter a relação fundamental aí. Então, raiz A2 sobre A2 mais B2 cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. Isso daqui é 1. E acabou. Vai ficar módulo de A sobre raiz de A2 mais B2. Para a hélice, o A é constante. A e B são constantes, pela definição da própria hélice. Como A maior que zero, o módulo de A é igual ao A. Então,
módulo de t' de t, também ficou constante, né? A sobre raiz de A2 mais B2. Ótimo! Então, o vetor normal vai ser este vetor aqui, dividido por este aqui. Então, o vetor normal vai ficar menos A cosseno de t, tá, ó. Só separei o cosseninho aqui, ó. Só tirei ele aqui. Sobre esse aqui. Opa, esqueci da raiz, né? Ó, a raiz aqui. Minha raiz de A2 mais B2 aqui. A outra componente, menos A sobre a raiz de A2 mais B2 seno de t, sobre a constante que a gente calculou aqui. E outra componente é zero. Tá? Eu fiz desse jeito para ficar bem explícito mesmo, que vai cancelar aqui, tá bom? Escrevi mais para ficar isso bem explícito. Então, n de t vai ser menos cosseno de t, menos seno de t e zero. Tá? Aqui tem um resultado interessante, porque como essa componente é zero, o vetor normal está sempre no plano xy, está sempre no plano horizontal. Sempre no plano horizontal. Tá? Vamos fazer um desenho para compreender isso? Veja só. Aqui o meu eixo Z, Y e aqui o X. Aqui é A. Vamos fazer a nossa hélice aqui. Tá aqui. Bem, esta altura aqui é 2π vezes b, tá? A altura entre cada ciclo é 2π vezes b. Então, o vetor tangente vai estar sobre a reta tangente. Então, nesse ponto aqui, o vetor tangente está aqui, ó. O vetor normal vai estar apontando para cá. E ele está horizontal, ele está sobre o plano horizontal, acompanhando aqui a curva. Tá bem? Neste ponto bem aqui, o vetor tangente está para cá. E o vetor normal está para cá. Tá? A curva está sendo nessa direção aqui. Tudo bem? Vou fazer mais um aqui, ó. Nesse ponto bem aqui, o vetor tangente vai estar para cá. E o vetor normal em direção ao eixo Z. Tá bem? Vamos agora ao vetor binormal. Vetor binormal, nosso terceiro vetor. O vetor binormal a gente simboliza por B, tá? E qual a definição dele? Ele é um vetor simultaneamente ortogonal aos vetores tangente e normal, tá? E ele vai satisfazer a regra da mão direita. Então, ele é um produto vetorial. B de t, ele é t vetorial n, tá? Um produto vetorial. Então, como ele é simultaneamente ortogonal ao vetor tangente e ao vetor normal, ó, B é ortogonal ao tangente, B é ortogonal ao normal. Nós temos aqui um triedo que acompanha
a curva, fazer uma curva aqui bem grande. Essa aqui é a nossa curva, tá? Vamos pegar um ponto bem aqui, ó. Esse pontinho aqui. A curva tá nessa direção aqui. Bom, o vetor tangente tá aqui sobre a tangente. O vetor normal tá aqui apontando para o lado côncavo. E o vetor binormal, ele é t vetorial n. Regra da mão direita. T vetorial n, ele vai estar para cá. O verde é o binormal. Já já escrevo os nomes deles. O que nós temos aqui é exatamente a formação de um triedo. E esse triedo tem um nome especial, que é o triedo de Frenet, ou Frenet, né? Pronúncia em francês. Este aqui é o vetor tangente. Este aqui é o vetor normal. E este aqui é o vetor binormal. Vamos fazer mais um para ver a mudança de orientação do vetor B. Vou fazer mais um aqui, ó. Bem aqui. Neste outro ponto. O vetor tangente está aqui sobre a tangente. O vetor normal, para cá, o lado côncavo da curva. Vetor binormal, t vetorial n. Regra da mão direita, t vetorial n está para fora do plano. Então, esse t vetorial n, ele vai estar para cá, para fora, para cá. Ó. Ver como é que eu vou representar ele melhor aqui. Isso. Ele é simultaneamente ortogonal aqui. Tá? Vamos só traçando as paralelas. Para fazer aqui. Desenho. Tá? Aqui a outra paralela aqui. Então, aqui é o vetor tangente. Aqui o vetor normal. E aqui o vetor binormal. Tá? E este aqui é o triedo de Frenet. Tá bem? Vamos calcular o vetor binormal para a hélice. Como é que vai ficar para a hélice? Vamos lá. Exemplo 2. Vetor binormal para a hélice do exemplo 1, tá? Vetor binormal para a hélice do exemplo 1. Vamos lá. B é t vetorial n. Então, vamos lá. Ó. Fazer aqui o determinante. Os vetores unitários I, J, K. Aí, vamos pegar o vetor tangente. O vetor tangente está aqui. Menos A seno de t sobre o módulo. A cosseno de t sobre esse aqui e essa constante. Então, ele vai entrar aqui, ó, na primeira linha. Então, aqui vai ficar menos A seno de t sobre a raiz de A2 mais B2. A cosseno de t sobre a raiz de A2 mais B2. B sobre raiz de A2 mais B2. Vetor normal, agora esse aqui, ó, menos cosseno de t, menos seno de t e zero. Então, aqui vai ficar menos
cosseno de t menos seno de t e zero. Aí, para facilitar esse determinante, eu vou usar uma propriedade do determinante, que é o seguinte. Se você multiplicar uma linha ou uma coluna de uma matriz por uma constante, o seu determinante vai ficar multiplicado por essa constante também, tá bom? Então, como eu tenho uma linha aqui, ó, tem 1 sobre raiz de A2 mais B2 nesta linha, para todo mundo. Então, a gente pode facilitar. Vai ficar assim, ó, 1 sobre a raiz de A2 mais B2 e aí vai sobrar o quê? Menos A seno de t, J, A cosseno de t, K, B. Menos cosseno de t, menos seno de t e zero. Tá bom? Então, a gente pode retirar porque tem uma linha multiplicada por essa constante. Então, ele vai ficar aqui fora. Então, vamos calcular esse determinante. Tá? Vamos aqui à regra de Sarry. A regra de Sarry é tão querida por todos. Então, vai ficar, ó, esse vezes esse vezes esse dá zero. Esse vezes esse vezes esse, daqui, vai ficar menos b cosseno de t na direção j. Agora, esse vezes esse vezes esse. Vai ficar menos com menos mais a seno ao quadrado de t na direção k. Tá? Voltando, esse vezes esse vezes esse. Menos, com menos vai ficar mais, fica mais a cosseno ao quadrado de t na direção k. Voltando aqui. Esse vezes esse vezes esse deu zero. Esse vezes esse vezes esse. Voltando a menos, com esse menos fica mais. Mais b seno de t na direção I. Opa, igual não, vezes, tá? Vezes. Então, vetor B vai ficar na direção I, é quem? É B seno de t. Fica B seno de t e esse aqui está dividindo todo mundo. B seno de t sobre a raiz de A2 mais B2. Direção J, menos B cosseno de t. Divide pela constantezinha aqui. Menos B cosseno de t, raiz de A2 mais B2. Direção K, A seno ao quadrado mais A cosseno ao quadrado. Boto o A em evidência. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Fica só A, dividido por isso aqui. A sobre a raiz de A2 mais B2. Beleza? E este é o vetor B para a hélice, tá? Uma coisa importante é que o vetor binormal também é unitário, porque como ele é o produto vetorial de dois vetores unitários, ele também vai ser unitário, tá? Este é uma observação importante. O vetor B é unitário. Sempre. Pois, vamos tirar o módulo de B. O módulo de B vai ser o módulo de T vetorial N. Módulo do produto vetorial. Módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o seno do ângulo entre os dois. Tangente é ortogonal ao normal, então fica de π sobre 2. Isso aqui é 1. É 1. Também é 1, porque são unitários. Então é 1. O módulo de B é igual a 1.
Ele sempre vai ser unitário, tá? E está bom, pessoal. Gostaram? Deixa o like aqui, compartilhe esse vídeo com seus colegas que estão fazendo cálculo vetorial, que estão fazendo geometria diferencial também. Isso aqui é um assunto de lá. E bons estudos, cuidem da saúde e até o próximo vídeo.